O mercado financeiro ainda reage mal desde ontem às medidas anunciadas pelo governo federal, como o auxílio diesel e também a mudança na regra do teto de gastos que caminha lá na Câmara dos Deputados. A gente vai conversar agora com um dos principais setores da economia, que é a indústria, para saber como que o setor recebeu essa notícia. A gente fala com o presidente da Federação das Indústrias do estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Flávio, bem-vindo à CNN. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcela. Muito obrigado. Flávio, já sinalizar que o mercado está reagindo mal a essa mudança no teto de gastos que a gente viu avançar na Câmara dos Deputados com a PEC dos precatórios. Como que a indústria também está vendo essa possível mudança do teto que está refletindo bastante mal? Daniel, a gente vive um momento muito atípico, muito específico da nossa economia, que foi causado pela pandemia. Vários países ao redor do mundo fizeram programas de incentivos para combater a queda da atividade econômica durante o período da pandemia. Infelizmente, isso afetou o equilíbrio orçamentário desse país, inclusive do Brasil. Então, nós acreditamos que é um momento atípico e que, eventualmente, nesse momento atípico, essas acomodações têm de ser feitas, porque é uma grande demanda por parte da sociedade de atendimento. Você tem desigualdades muito grandes que foram geradas com a pandemia. Então, na nossa percepção, o ideal é que o Brasil, obviamente, tenha uma política conservadora no que tange aos déficits, né? Evite ao máximo possível e que mantenha o teto de gastos fiscais. Mas nós temos de entender também que há momentos específicos onde isso deve, sim, ser eventualmente aceitado em função do momento econômico muito grave que nós estamos passando e das diferenças em que essa crise atingiu as pessoas. Tem pessoas que foram menos atingidas e pessoas que foram muito atingidas. Então, é necessário, nesse momento, na nossa percepção, algum ajuste no teto de gastos para que o governo possa atenuar as medidas que são necessárias, pelo menos para uma parcela da população. Flávio, Marcela que está falando agora, é claro que a gente vive um momento social extremamente dramático e que, se fosse possível, e assim pode ser que seja, fazendo esse reajuste aí no teto de gastos, isso de fato aconteça. Mas, fazendo isso, será que o problema não está sendo só jogado para frente? Será que lá na frente, fazendo uma medida como essa, furando o teto e gerando todo um impacto, né, no mercado, na economia, esse preço não possa ser muito mais alto depois? O mundo todo está convivendo com déficits fiscais altos, que não é um cenário desejado. É óbvio que isso vai ter impacto no futuro, mas o impacto, eventualmente, de não se fazer nada no presente pode ser ainda pior. Essa é a nossa análise, a nossa perspectiva. Você tem déficits fiscais enormes no mundo inteiro. Inclusive, percentualmente, a ajuda que o Brasil vem dando em termos de percentual do PIB é menor do que vários países desenvolvidos. Então, nós temos a compreensão óbvia de que isso não é o desejado, mas que, eventualmente, no momento, face às dificuldades e às grandes desigualdades, às vezes se torna imprescindível. Priscila Yazbek, nossa analista de economia, participa com a gente desse bate-papo. Priscila. Flávio, obrigada pela entrevista. Você falou, então, que é um momento de necessidade e toda vez que a gente está falando sobre esse assunto, é um ponto muito importante de se ressaltar, de fato, a necessidade da população. Mas, Flávio, o senhor não acha que isso poderia ter sido previsto antes? Tem alguns economistas que estão falando que essa discussão sobre o aumento do auxílio deveria ter começado lá no ano passado, porque já se sabia que poderia haver essa necessidade nesse momento. E mais que isso, como que o governo deve coordenar essa situação daqui para frente para que nós não vejamos uma deterioração ainda mais da situação econômica? Olha, pelo que eu me lembro, essa discussão do auxílio nunca esteve fora da mesa. Essa discussão do auxílio sempre esteve presente
O problema é que é uma decisão muito difícil, porque se trata de converter déficit ou de dar o apoio. Será que vamos dar estímulo de mais economia ou não? Então, ela esteve sim presente e o que está se constatando nesse momento é que ela se faz necessária. Esse é um problema que todas as sociedades vão ter que lidar, quer dizer, o alto custo que a pandemia vai ter sobre as contas públicas e sobre, obviamente, alguns ajustes fiscais terão que ser feitos no futuro, ainda mais drásticos do que se fossem feitos hoje. Só para complementar, então, eu acredito que... Flávio, perdão, só para complementar uma coisa. Também estão falando que assim, uma boa parte desse espaço que está sendo aberto no teto não é só para o auxílio, né? É também para acomodar interesses políticos. Eu queria que o senhor comentasse esse ponto. Não tem um aspecto negativo nessa questão? Não, se transcender o auxílio, na minha percepção, sim, não deveria fazer de nenhum momento. Porque uma coisa é um auxílio pontual, que é um efeito pontual que não vai se repercutir ao longo do tempo. Outra coisa é uma coisa permanente. O que nós estamos discutindo aqui é o auxílio. Sob o viés do auxílio, nós entendemos que se justifica enquanto for necessário e nós entendemos que há uma grande camada da população que teve uma perda significativa de renda, inclusive com o problema inflacionário que nós temos hoje presente na economia, fruto do aumento de custos com matérias-primas e com a própria desvalorização cambial. Mas fragilizar o teto de gastos não vai impactar lá na frente que esse processo inflacionário continue ou ainda piore? Olha, essa é uma discussão que depende muito do cenário internacional. Nós estamos com um problema onde os altos custos de logística no mundo inteiro aumentaram e impactaram a inflação, devido à tipicidade do período. Então, na nossa perspectiva, os altos custos de logística que impactaram a inflação de maneira significativa não tendem a ficar nesse patamar, eles tendem a ser reduzidos num cenário de normalidade. Então, você vai ter um evento contracíclico de redução de preços em função do aumento do custo de frete. Tem custo de frete internacional que aumentou 1000% nesse período, que não é uma coisa normal, não é um processo inflacionário e que não vai responder com as políticas tradicionais de aumento de taxa de juros, ou recessão, ou aumento da oferta. É um problema estrutural oriundo da pandemia. Claro que esses fretes tendem a convergir para uma normalidade. 1000% de ajuste é um número que chega a ser quase que uma ficção científica, mas é uma realidade, tem impactado os preços em todo o cenário. Então, na nossa perspectiva, os aumentos de custo de logística vão voltar e aí você deve ter uma acomodação da inflação à medida que as cadeias produtivas vão entrando num sincronismo mais adequado, você vai ter vai reduzir a falta de produtos, né, que estão gerando um processo inflacionário temporário. Então, na nossa leitura, nós também temos na inflação um momento temporário, a inflação mundial, fruto de um choque de oferta do aumento de custos com algumas matérias-primas que se tornaram escassas na pandemia. Então, na nossa perspectiva, não vemos um processo inflacionário permanente durante muitos anos, vemos um momento agudo agora, o Banco Central já reagiu com aumento de taxa de juros, mas a gente entende que a resposta adequada vai vir com a acomodação pós-pandemia e com a normalidade das cadeias produtivas globais, pois são completamente integradas. Na nossa perspectiva, é um momento agudo. Volto a lembrar, temos 30 milhões de pessoas em situação de miséria no Brasil e 15 milhões de desempregados. Não dá para virar as costas para esse problema. Essa é a nossa perspectiva. O mercado financeiro muitas vezes reage ali no calor do momento, principalmente fruto da instabilidade política, mas na hora que for feita uma avaliação com mais calma, nós vamos ver que os nossos números não estão tão diferentes ou estão, em alguns casos, até mesmo inferiores a países de patamar desenvolvido que continuam com as políticas de apoio fiscal nesse momento. A gente conversou com Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Flávio, muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigado a vocês.